Sou Daniel Castanho, fundador e presidente do Conselho da Ânima Educação. A gente está aqui no Forbes Under 30 Innovation, uma parceria da Forbes com a Singularity. Estou aqui com a Isa. Oi, Daniel. Prazer enorme estar aqui com a gente de novo. Prazer é todo meu. E assim, a gente já conversou com algumas pessoas que eu falo que é mais fácil da gente conseguir apresentar. Não, Isa? Assim, é verdade. Não é? Agora, eu geralmente eu falo, viu? Eu tô aqui com a Elo, passo aqui, olha. Enfim, aqui, incrível. E às vezes é fácil eu conseguir apresentar, porque a pessoa é isso, aquilo, tal. Agora, Elo, eu vou ter que ler, porque eu não vou conseguir apresentá-la. Entendeu? Vou ter que ler aqui, porque assim, você além de ser uma empreendedora, né, serial, entendeu? Quer dizer, e designer, com especialista em gestão da economia criativa, né? Então, você tem uma trajetória incrível, fundadora da Trex, e agora preciso ler aqui, entendeu? Enfim, é uma startup focada em jogos e soluções tecnológicos que desenvolve o primeiro protocolo de gaming as a service, não é isso? Aqui Exato. Depois você vai explicar, que eu não tenho nem ousadia de explicar, mas o que é incrível, assim, além disso, a Elo, além de Under 30 aqui, ela também é Under 35 pelo MIT, não é isso? E é Woman em Web3, Latam, peraí, agora me fale aqui, na Woman in Tech. Exato. Não é isso? Exato. Quer dizer, então, eu tô falando isso que eu tive que ler, porque eu fico 2 páginas aqui para conseguir descrever você. Mas mais do que isso, quer dizer, eu acho que isso aqui é consequência de tudo que você tem feito, da referência que você é para as mulheres, inspiração para as mulheres em tecnologia, não só para as mulheres, para todo mundo, mas eu sei que isso aqui é um propósito que você tem, né, de inspirar mulheres na área de tecnologia, né? Então, mas assim, uma honra, uma delícia tê-la aqui, e queria começar perguntando, antes de você falar da Trex, entendeu? Quer dizer, quem é você? Sabe aquela pergunta assim, quem é você sem dizer o que você faz? Sabe assim, aquela pessoa que o que te inspirou? Contar um pouquinho da sua história que chegou até antes da Trex. Depois a gente fala da Trex. Mas me fala quem você é, um pouco a sua história, de onde vem essa inspiração toda, essa provocação toda de você ser essa referência hoje na área de tecnologia, de game e tudo mais que você é hoje para o Brasil. Legal. Primeiro, agradecer, mais que para o Brasil, né? Porque eu falei que a referência poxa, América Latina. Primeiramente, agradecer você, Daniel e Isa, por estar aqui, né? Eu acho que, eu falo que é bem clichê, mas eu sou gamer, né? Então, eu acho que o que me inspirou a fazer a Trex, o que me inspirou a fazer muita coisa foi ser gamer. Eu lembro de começar a jogar quando eu tinha 5 anos de idade, meu primeiro videogame, e eu sempre fui a criança que não praticava esportes, mas gostava de jogar videogame, que é muito engraçado, porque hoje eu sou viciado em adrenalina, né? Então, se vocês me chamarem para andar de montanha-russa, para pular de bungee jump, andar de jet ski ou kart, eu vou adorar, né? Mas eu sempre gostei mais de ler e jogar videogame. Então, sempre fui muita criança nerd padrão, assim. Sabe aquela que o Bill Gates falava que cuidado com essa criança que você faz bullying, porque ela vai ser seu chefe no futuro? eu era, assim, esse estereótipo, assim. E você falou aí das páginas, a gente brinca que eu tenho 50 anos em 30, praticamente, porque... enfim, sempre fui muito curiosa, eu acho que é algo muito inerente a empreendedores, empreendedoras. Então, eu sempre quis fazer mais e quis entender mais. E aí, eu fazia técnico e, ao mesmo tempo, eu fazia faculdade. E aí, terminou a faculdade, eu quis fazer pós-graduação. E aí, durante todo esse período, eu queria ir fazendo curso. E aí, eu trabalhava de graça para os outros, para aprender o que eu não sabia. Então, eu acho que até por isso que ficou, assim, uma folha grande, né? Porque eu sempre acreditei que a vida poderia dar mais. Então, acho que é um pouco assim do e sempre sendo gamer.
Sempre sendo gamer, sempre. Brinco que eu sou nintendista, né? Então, fui de Mario pra Pokémon a minha vida inteira, e Game Boy Color, Advance, e agora eu tenho um Nintendo Switch, adoro jogar. Eu brinco que eu tenho 2 perfis ali. Eu gosto de ou jogar jogos solitários de história ali, ou gosto de jogar jogo multiplayer, mas com pessoas juntos. Então, Overcooked, adoro, não sei se você já jogou, mas joguinho de cozinha, que é uma cozinha caótica, assim, ter que cozinhar e todo mundo se esbarrando, enfim, sempre game. Você sabe que eu não sei, né? Eu sou ruim de gamer. Eu acho que eu tive um trauma. As primeiras vezes que eu joguei, eu perdi muito, perdi de todo mundo. E eu falei, não quero fazer mais esse negócio. Eu sei lá, eu assim, sou ruim. E tem uns amigos que eles são gamers também, né? E também trabalham com tecnologia e tal. E eles falaram, Daniel, eu vou te mostrar alguns games, né? E nós fizemos uma sessão a tarde inteira, eu jogando, eles mostrando um monte de jogos e tal. Eu fiquei impressionado e encantado. E aí eu mudei. E eu falei, mas eu continuei não sendo gamer, mas agora é por medo de só querer ser gamer, entendeu? Quer dizer, eu fiquei tão encantado, né? Assim, de verdade, porque eu tô falando assim, os games são muito inteligentes, né? São muito sofisticados, desafiam você em muitas coisas. Então, eu realmente fiquei impressionado. Eu acho que o que é legal é que com inteligência artificial vai ficar ainda mais sofisticado, né? Vai. Então a gente está vendo muito movimento de IA generativa para a construção de narrativa dentro do jogo, né? Então, por exemplo, assim, os 3 vão jogar o mesmo jogo, online, talvez. Só que, por exemplo, eu e você, a gente vai ter um perfil de querer ir lutar. A Isa vai ter um perfil de talvez craftar mais item. E aí o jogo vai entender isso. Quando o jogo entender isso, as próprias missões que vai dando para cada um vai ser diferente. Então, vai ser um arco... que nem aqueles livros que tinham no passado, que você... o que você quer fazer? Gostaria de entrar na floresta. Então vai para a página 46. Então, vai ser muito isso. A experiência vai ser muito desenhada de acordo com o que a gente quer, e a inteligência artificial fazendo todo esse desenho comportamental preditivo. Então, eu lembro que um game que eu joguei dessa vez tinha lá uma coisa, e aí você tinha que negociar com os sequestradores, alguma coisa assim, convencê-los a não te matar. E aí ele poderia te matar, podia matar o outro. Tinha uma coisa assim. E aí, dependendo de como ele ia te fazendo perguntas e você ia respondendo, ia aumentando as chances ou não dele acreditar que você estava... Não, mas eu achei genial, porque isso aí vale para tudo, porque a discussão, o que eles queriam me mostrar era assim, como a educação pode mudar, né? Como o aprendizado pode mudar, ou como a gente pode usar o game para mudar completamente o aprendizado. Exato. E tornar o aprendizado de uma maneira, por outra lógica. Mas aí, então, aí conta. Aí você chegou na Trex. Mas você já empreendeu outras coisas e tudo mais, já vendeu empresa, já foi super bem sucedida, não é isso? Minha primeira empresa foi uma consultoria de design thinking. Eu tinha acabado de sair de um burnout, então fazia pouco tempo que eu tinha me formado ali na pós-graduação, estava numa empresa de tecnologia, numa fintech, tive um burnout, e eu falei, pô, o que eu vou fazer, né? Porque eu não vou conseguir ficar em escritório. Era antes da pandemia, agora tá tranquilo fazer home office. Antes não era tranquilo. Eu falei, como que eu vou, enfim... tocar daqui para frente. E aí começou com uma urgência, eu brinco, né? Que era eu fazendo tudo, era copy, era vídeo, era design, era negociação, era tráfego, tudo, né? Tráfego pago ali. E aí eu falei, beleza, mas o que eu gosto? Eu gosto muito de design thinking. E aí nessa linha de design thinking, comecei a escalar de forma que atendi Stone, Magalu, Honda, eram todos meus clientes ali, muito em atividades focadas em endomarketing, que era o meu background. Então eu tinha um background muito bom de brand corporativo, trabalhei muito tempo com brand experience, então consegui desenhar. Só que aí em 2020, eu já ainda gostava muito de games, né? E eu vi um movimento que era as pessoas usando o blockchain para criar basicamente mercados secundários. Então a gente conseguia fazer as transações de item fora do ambiente dos jogos e ganhando dinheiro
com isso, usando com os próprios jogos. E aí, quando eu olhei aquilo, eu falei assim, isso aqui tá com cara de que vai mudar o mundo. É melhor eu largar tudo que eu tô fazendo e focar nisso aqui 100%. E aí foi quando eu tive minha primeira empresa de games, já focada em blockchain, só que ela tinha muito mais uma pegada ali de comunidade, de influenciador, enfim. Vendi ela em 2022 e fundei a Trex porque eu queria escalar isso. Então, eu acreditava que o que eu tava vendo ali, de ver mãe solteira que não conseguia trabalhar fora, ter uma renda, um motorista de Uber que precisava complementar o que ele ganhava, pessoa com doença autoimune, e até a própria geração Z, enxergando todo esse ambiente e pensando mais em educação financeira, falei assim, eu preciso criar uma ferramenta, preciso criar alguma coisa para o pessoal poder ter mais acesso aí. E o que é diferente do que você fala? Então, por que você vendeu uma empresa para criar a Trex Legal. e não continuou aquela empresa e a transformou para ser a Trex? Me explica um Legal. pouco isso. Acho que quando você empreende, você tem basicamente 3 caminhos, né? Você tem o caminho de, com a sua ideia original, você consegue alavancar ali na ideia original, você pivota ou você falha, né? Que, na verdade, a falha nunca é falha, porque, às vezes, foi aprendizado, e o Sim. aprendizado, às vezes, é mais valioso do que qualquer outra coisa. O propósito que a gente tinha com a primeira empresa, e eu tinha outros sócios, estava muito focado em comunidade, influenciador, e não tinha espaço para eu criar uma stack de tecnologia ali. Então, desde o começo eu falei, eu preciso criar tecnologia. Eu não quero ficar em algo que não é escalável. E eu não tinha espaço ali. Então eu falei, o que eu posso fazer? Eu posso vender, conseguir me capitalizar com isso e fazer o que eu acredito, né? Que desde sempre era uma proposta de acesso financeiro através dos jogos, então o caminho só foi diferente. Mas a minha pergunta é essa: o Aham. propósito é diferente das duas empresas, é isso? Era diferente, sim. Então, qual que era o propósito da primeira e o propósito da segunda, para eu entender? O propósito da primeira era basicamente trazer jogos para Ah, a tá. comunidade. Ah, tá. Então, a gente era a maior comunidade da América Latina de jogos em blockchain. A gente chegou a bater 30 mil membros dentro da comunidade. E a segunda empresa, né, que é a Trex, o propósito era o acesso financeiro através dos jogos. Então, uma era puramente entretenimento, a outra acabou indo muito mais para soluções financeiras. O acesso financeiro através dos jogos na prática se dá como? Legal. Dentro da Trex, a gente tem alguns desenhos, né, para isso. Um deles é o crédito através dos ativos dos jogos como garantia ou colateral. Então, imagina que a gente tem um desenho econômico dos jogos, onde, basicamente, num segundo momento econômico, as pessoas, elas vendem e compram itens, mas só por moedas digitais ali dentro do jogo. Só que, independente de só ser moeda digital dentro do jogo, dentro da cabeça das publishers, acontecia um outro mercado onde as pessoas, elas vendiam isso, as moedas, os ativos, por dinheiro real. Então, era todo um mercado que não passava por dentro das desenvolvedoras, das publicadoras, e começa a passar junto com a blockchain, né? Porque por que alguém vai querer pôr dinheiro real, Elo? Essa é a pergunta normalmente que me fazem. Imagina que você não tem tempo de jogar, mas você quer ser competitiva. E eu tenho muito tempo de jogar. Então, além de eu ser competitiva, eu vou ter muito item. O que você faz? Você compra esses itens de mim, seja personagem, seja skin, seja o que quer que for, dependendo do jogo, e você acaba ficando tão competitiva quanto eu. Como se a gente estivesse minimizando o caminho, né? Entendi. Enfim, então acaba se criando uma lei de oferta e demanda, onde o seu tempo vale dinheiro. E aí o que a gente faz na Trex além de dar essas ferramentas, né, da gente conseguir plugar com outros jogos, carteiras digitais, ecossistemas, a gente colocar dentro do ecossistema um caminho que... Eu não gosto nem da palavra gamificado, porque quando a gente fala gamificado, logo a gente pensa mais em design instrucional, né? Mas eu gosto muito do Duolingo em relação a isso. Então, eu coloco pequenas ferramentas onde eu vou desbloqueando. Então, o acesso financeiro se dá através disso. Ok, você já teve uma jornada, você consegue ter acesso, por exemplo, a um staking, que é uma poupança que a gente fala dentro de criptoativos. Você fez determinada ação, melhorou sua pontuação de crédito. E essa pontuação de crédito a gente vai compartilhando com outras instituições financeiras, tal como um birô. Então, o acesso financeiro vem muito através disso. Entendi. Não sei se eu respondi a pergunta. Respondeu muito bem. E esse você... E aí, esse você acha que é um caminho de dar
condições ou oportunidades para as pessoas que não têm através do game, é isso? Eu acho que, nem acho, eu tenho meio que certeza, assim, muito pela jornada que eu vi traçar, né? Então, hoje a gente tem um rapaz dentro da comunidade, trabalha com a Trex, na verdade, que é o Jota. O Jota, ele mora, né? Acabou de sair, na verdade, da favela, então um rapaz super humilde, tinha a questão do sobrinho dele morar ali do lado do tráfico, praticamente, da Boca, e ele começou a jogar, começou a ganhar dinheiro com os jogos, então com o tempo que ele ia fazendo, de, tipo, vou vendendo meus ativos, vou alugando meus ativos, o Jota conseguiu pagar a dívida de hospital da mãe, conseguiu colocar o sobrinho numa escola particular, Caramba. então tirou ali ele, agora tá montando a própria casa dele, é uma trajetória que é uma coisa que até me emociona, assim, porque é algo que é uma ferramenta de transformação. Então, os games, eles são o início, não é o fim. Então, ele começou jogando até o ponto de começar a entender mais de tecnologia e se profissionalizando, enfim. E como Jota, conheço várias pessoas dentro desse ciclo. Mãe que falou, não conseguia comprar carne há 6 meses e consegui comprar carne para os filhos jogando, né? Então, eu acredito muito nos jogos como uma ferramenta de acesso financeiro, como uma ferramenta de acesso à própria sociedade, porque você está colocando ali novas skills que antes não eram possíveis, que seja até inglês ou questão de gestão de comunidades ou outras profissões, e até uma questão de soft, enfim, mais de soft e hard skills. Então, eu acredito em todo esse conglomerado de coisas, assim, de acesso para as pessoas. Deixa eu te perguntar, e aí assim, ó, eu vou pedir uma tolerância em relação ao meu desconhecimento, a minha ignorância sobre os assuntos, tá? Então, por isso que eu tô, assim, eu estava muito entusiasmado para essa nossa conversa, né? Seja aqui ou seja depois. Eu queria aprender muito mais com você. Mas meu entendimento, porque quando você tem um trabalho e você ganha dinheiro com aquele trabalho, ele é como se ele fosse parte da mais-valia que você gerou. Então, por exemplo, você tem um funcionário de uma empresa e ele tem uma determinada função, e pela determinada função ele faz alguma coisa, ele é um pedacinho daquela engrenagem gigante de qualquer empresa, e então ele gerou mais-valia para a sociedade, e por conta disso ele recebe parte do que ele gerou. Porque daí parte depois é o resultado da empresa, não sei o que, e tudo mais, né? Ok. Um game, o que ele pode gerar? E aí eu tô falando que eu queria entender isso daqui, em que sentido? O game é como se fosse uma residência médica, porque como que é a residência? Você faz uma faculdade de medicina, na residência você está aprendendo, mas você está recebendo, porque você está agregando valor. Sim. É diferente do quando você está estudando, você ainda está pagando mensalidade, né? Quando na residência você está recebendo, porque você também está prestando já um serviço e de alguma maneira você está recebendo para aprender. Tá. O game, ele é um gerador também de mais-valia para a sociedade, por algum motivo, e é aí que restringe a minha pergunta, a minha limitação, que eu queria que você me respondesse. Tá. Ou não, ou você fala, Daniel, o game é uma grande escola, mas ele é um trainee. Tá? Ele é um trainee, quer dizer, então ele está aprendendo, ele está recebendo, e no final vai desenvolver autoestima, autoconfiança, ele entender um pouco mais sobre ele entender sobre estratégia, ele entender sobre cenários, ele entender sobre resolução de problemas, ele entender... Tem diversas outras competências que ele vai desenvolver, pensamento crítico, disciplina, capacidade de resolver problemas, capacidade de ter visão de cenários, o improviso. Tem um monte de outras competências, mas no final ele vai fazer isso e vai também receber um dinheiro. Tá. Então, é como se fosse um programa de trainee, dessa maneira, ou não. Aquilo lá pode ser um trabalho mesmo, mas aí eu pergunto, de onde vem a mais-valia que ele gera para a sociedade, ou não vem? Tá, legal.
Vou tentar quebrar a resposta que você foi falando e aí eu fui... Acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é meio que pirâmide de Maslow, né? Para quem entende de marketing, né? Não que seja uma necessidade básica, mas entretenimento acaba entrando em uma das necessidades, né? Então, eu gosto muito de uma série que se chama Upload, não sei se vocês já viram, que é uma série que, basicamente, quando você morre, você joga sua consciência para a nuvem. Então, os seus parentes continuam conversando com você através da sua consciência gerada em nuvem. E aí, o que aconteceu na primeira versão ali na série, né, que eles explicam? A primeira versão do software, basicamente, as pessoas não tinham necessidades. Então, não comia, enfim, não tinha nenhuma necessidade. Em uma semana, começou a ter uma loucura, assim, foi caótico dentro dos servidores. Eles falaram, ok, necessidades precisam ser preenchidas. Então, eu acredito muito nessa relação de que entretenimento acaba sendo uma das necessidades básicas que a gente tem. Dito isso, a gente vai ter formas de entretenimento, né? Então, seja um entretenimento mais ativo, que você pode estar jogando, por exemplo, um entretenimento mais passivo, que você pode estar assistindo alguém jogar, isso em games, ou esportes, ou em cinema. E aí, qual que vai ser a bifurcação aqui do trainee ou não trainee, né? Talvez você pode trabalhar na indústria, e aí você trabalhando na indústria, você vai ser o gerador de entretenimento, como você pode estar dentro da indústria sendo apenas esse consumidor de entretenimento. Então, é aí que você divide essa questão mais ativa e passiva. Eu vejo os games muito mais como uma questão de soft skill, só que é um mercado que acaba gerando uma oferta e uma demanda que é até meio louco imaginar, que é o que eu estava falando basicamente para Isa, que, ok, por que você vai querer comprar a carta do Messi de ouro no FIFA? Porque você tem dinheiro, porque você quer mostrar que você tem a carta de ouro, porque você quer ser forte, você quer ser competitivo. Por que eu não vou comprar? Talvez porque eu não tenho dinheiro, porque eu tenho bastante tempo para jogar, e a gente vai acabar gerando uma demanda interna ali. Então, eu acho que hoje os games, os cosméticos dentro dos games, tá para nossa vida física, né? Eu divido vida digital e vida física. Por que eu compro uma roupa? Por que eu compro o carro mais legal? Nada mais é do que eu querer mostrar para as pessoas o que eu tenho, o que eu sou, né? Então, acho que virou-se uma extensão do ser humano. Os games, as mídias sociais. Mas o sentido é o desenvolvimento da autoestima, o desenvolvimento e dessas competências todas, da soft skills como um todo. Lógica, né? Sim. A gente estava conversando um pouco disso antes, né? De começar a gravar. Eu acho que você tem toda uma questão de você saber negociar. Eu acho que é a questão, você saber viver em sociedade. Às vezes você é uma pessoa extremamente introvertida pessoalmente e digitalmente, durante a partida, enfim, você aprende skills de comunicação, pensamento lógico, que é algo que parece muito óbvio, mas não é, né? Eu acho que as pessoas têm um déficit absurdo de pensamento lógico, de olhar o cenário e entender o que tá acontecendo. Isso daí, para mim, é como que o game pode ser muito benéfico. Ele também pode ser, como tudo, né? Pode ser prejudicial, mas enfim. Mas aí, como que se ganha dinheiro com isso? Tá. Entendeu? Quer dizer, o ganhar dinheiro com isso... Entendi. Você tem várias formas, assim... Vem de onde, né? E na verdade, por isso que eu perguntei, se é como se fosse um programa de trainee. Você está recebendo, você está aprendendo e está recebendo. Tá, entendi. Acho que agora eu entendi. Basicamente, você ou pode trabalhar na indústria, e quando você trabalhar na indústria, você tem a parte de desenvolvimento de jogos, e aí quando a gente fala de desenvolvimento de jogos, mais de 64 profissões mapeadas ali, desde o programador ao VFX, artista 3D, concept, a parte de marketing, enfim. Você pode trabalhar com os esportes eletrônicos mesmo, então você ser uma pessoa que é atleta, porque se antes, quando era criança, o sonho dos meninos era ser Ronaldinho, hoje o sonho dos meninos é ser Nobru. E aí tem as competições. Você pode ganhar dinheiro nas competições. Entendi, perfeito. E aí, quando como é fazer um esporte, por exemplo. Ganha de medalhista, ganha do patrocinador. Legal. Enfim, tem competição que é 50 milhões de dólares de premiação ali. Dota, por exemplo. É muito dinheiro que roda, né? É muito, muito dinheiro. E quando a gente pensa a nível global, assim, você pode estar
trabalhando no próprio jogo, né? Que é o que eu falei, de eu estar te vendendo item. Então acontece isso de tipo, eu falar, gente, tem uma espada level 50, estou vendendo por R$100. E aí você vem e fala assim, gente, quero comprar essa espada level 50, porque eu não tenho tempo de ir atrás dessa espada. E você quero conquistou jogando, é isso? Exato, você e você conquista vende jogando. para um outro que não tem tempo de ficar jogando e você tá... Mas quer aquele item. que é aquele item, muito Exato. legal. É como se, por exemplo, assim, se desse pra fazer isso na vida real ia ser ótimo, mas é como se você pagasse alguém pra ir na academia pra você e você ficar forte sem precisar ir na academia. Não, inventa isso, velho. Faz isso. Não, porque eu não tenho pra quem... Com certeza eu não vai tenho pra fazer quem, sucesso. eu não tenho pra quem pedir isso, mas pra você eu posso. Pra ela, ela vai ter uma fórmula. Você é a esperança. Entendeu? Entendi. Isso aí é. Uau. Então é basicamente alguma das formas que você consegue ganhar dinheiro com o universo de games. E aí você tem outras intersecções, né? Porque hoje o universo de games não é só games, você tem todas as bifurcações ali, ramificações do entretenimento. Cinema, música, enfim. O The Last of Us, por exemplo, que é um jogo que foi super famoso, super aclamado, e aí virou série e deu super bom na série. Gente que nunca jogou, começou a assistir a série, gostou da série, sem saber que existia o jogo por trás. Então, o que eu acho legal é muito essa questão de cross-mídia que o game vai gerando. E a Elo criança, ela imaginava que poderia girar tanto dinheiro em torno disso e que poderia, de fato, virar a sua profissão? Cara, eu nem pensava em dinheiro quando era criança. Mas foi crescendo, exato, né, no caso. Mas quando eu era criança, eu queria ser testadora de jogos profissionais. Então eu falava que... Já imaginava como profissão, então. Imaginava. Só que eu não sabia que existia uma indústria. Então, na minha cabeça, para eu trabalhar de games, eu tinha que ser testadora de jogos, assim. Entendi. E aí eu queria testar Mario, testar o que tivesse, assim, da Nintendo. Tanto que eu brinco muito, que eu acho que no maior gol de placa que a gente possa atingir da Trex nos próximos anos é vender ou fazer alguma coisa pra Nintendo, que eu gosto muito, assim. Nintendeira, né, que você falou. A Nintendo é uma publisher, é uma das 10 maiores empresas de games do mundo, uma japonesa, né? Do Mario, Pokémon, Zelda, Kirby. Até Nintendo, até lá eu cheguei. Que bom. Não, enfim. Como é que você vê hoje? Porque como você descreve a indústria do game, né? E até você falou, gamificação, não quero falar isso aqui, tal, mas como ela... E aí, justamente essa integração, porque eu acredito que a indústria da educação e do entretenimento, que a gente fala o edutainment, né? Quer dizer, educação junto com o entretenimento. E de alguma maneira, né? Estou falando aqui do game, então como assim? Game, cultura, educação, entretenimento, a indústria enfim, como que você acredita, se eu tivesse que perguntar hoje, e você falar, deixa eu ter uma bola de cristal aqui, entendeu? Mas assim, você que está envolvida em toda essa indústria, como você acredita que vai ser essa integração entre todas essas indústrias daqui a 5 anos, por exemplo? Como é que você acha que a indústria do game será, né? Ou mesmo a indústria de vídeos ou filmes e tudo mais? Você acha que vai ser um negócio que a maior concorrência da indústria do cinema vai ser o game? Quer dizer, que você vai poder fazer as escolhas no final do filme, né? Como é que você acha que isso aqui também influencia a indústria da educação? Então, você sendo uma expert na indústria de game, como você acha que ela vai influenciar essas outras indústrias? Seja do cinema, seja da educação, seja de cultura, seja do aprendizado, enfim. Legal. Eu acho que dá pra gente começar por educação. Eu acho que o que eu não gosto das questões gamificadas é porque é como se a gente criasse uma solução e quisesse enfiar a goela abaixo, né? Eu acho que o Duolingo fez isso muito bem, assim, de não enfiar a goela abaixo. Mas eu acredito muito mais na gente aprender jogando quando isso já está dentro do ecossistema. Por exemplo, Age of Empires, que é um jogo super legal, que você vai montando as civilizações, enfim. Você consegue aprender muito de história no Age of Empires. Você aprende
totalmente ali. Por que a gente não pensa como aprender jogando ao invés de... Na verdade, é jogar aprendendo do que aprender jogando, sabe? Eu acho que é muito esse caminho. Então, ao invés de eu ficar Isso é muito legal que você falou, né? O jogar aprendendo, ao invés de aprender jogando. Exato. E eu acho que até hoje, nesse momento, a educação tem como foco... Quem está fazendo alguma coisa ainda está fazendo no aprender jogando. Exato. Eu acho que é um caminho muito legal. Então, ao invés de eu criar todo aplicativo, enfim, por que eu não posso mapear coisas que tragam para esse ensino, enfim, o que eu quero ensinar ali? Pô, é o que eu falei, Age of Empires, você tem Assassin's Creed, eu acho que até a questão do próprio esporte, assim, a Nintendo tem muito isso de você aprender movimentos, enfim. Então, eu gosto muito mais desse caminho, do caminho que é o que a gente faz hoje com a indústria do entretenimento tradicional de cinema, né? Que você assiste, você tá aprendendo, você assiste um filme de guerra, você vai aprender sobre guerra ali. Então, você tá jogando um jogo de guerra, você vai aprender sobre a guerra. Porque colocar pontuação e leaderboard, na maioria das vezes ninguém tá ligando para isso. E você, eu vou fazer uma pergunta que enfim, você acha que não incentiva a violência, por exemplo, ou não? Né? Eu tô falando isso, eu tô falando uma pergunta. Outro dia, eu sou do Conselho Gerando Falcões e uma das coisas que a gente faz lá é o boxe. Tá. Né? Faz o boxe, faz luta, tal. E aí sempre tem alguém que fala assim: mas isso aqui vai incentivar a luta, a briga dentro. Eu falei: não, incentiva a disciplina, incentiva o respeito ao outro, incentiva várias outras coisas. Né? E não necessariamente não é a violência, ao contrário, né? Quem faz boxe, quem faz uma luta, não luta. Exato, né? exato. Isso. Então, agora, eu tô falando para você, eu tô falando como uma dúvida, e você como uma expert em relação a isso, se tem dados, se tem pesquisas em cima disso ou não, como é que é isso? Você fala, não, é simplesmente... enfim, volta aqui a pergunta. Tá. Se por acaso... esses games que de alguma maneira eles eles incentivam algumas outras coisas, é um trade-off, como você vê isso? Eu acho que depende do tipo de tendência e comportamento de cada pessoa. Então, se você já tiver alguma coisa dentro de você que você queira sair atirando em todo mundo, não vai ser o game que vai, tipo, te incentivar em relação a isso. Eu lembro quando eu era criança, tinha um jogo Mortal Kombat. E o Mortal Kombat é uma franquia famosa até hoje, né? E aí... Pô, eu tinha uns 7 anos, mais ou menos, 8 anos. E aí você dava o fatality, que chamava, e aí a cabeça saía pra todos os lugares, sangue. E tipo, ok pra mim, eu tava... Porque realmente era um entretenimento. Agora, o que eu acho que a pessoa tem que ter consciência, e quando eu falo a pessoa, são os familiares, talvez, porque quando a gente tá falando de incentivo, a gente tá falando de influência muito mais de pessoas jovens. É você entender que, como um filme, você tem uma idade mínima para aquilo. Então, você não vai pôr, tipo, a criança de 9 anos para jogar GTA, que você sabe que praticamente é sair atropelando pessoas pela cidade, né? Então, eu acho que aí é uma questão muito também da família, e eu acho que pode ser até uma ferramenta para integrar a família mesmo, de ver o que a criança está jogando, como que ela está jogando, quais pessoas que ela está se relacionando online, talvez ter um momento. Então, para mim, Heloísa, e a gente tem pesquisa, Newzoo, enfim, que fala que não incentiva. Eu acho que aí vai muito dessa questão de como a família desenha toda essa questão de arquitetura permissionada. Isso eu concordo totalmente com você. Eu acho que, enfim, muito... Como que você acredita ou melhor, como você acredita, não... qual que é a grande diferença, ou antes a gamer, né, e justamente dentro dessa linha, né, do que você vai aprender sendo um gamer e tudo mais, aí, enfim, te ajudou hoje a ser... Porque você está do outro lado, hoje você é uma empreendedora, CEO e tudo mais, que são características completamente diferentes, mas... e aí você estudou economia criativa, então eu poderia perguntar para você, olha, o que é economia criativa ajudou você a ser quem você é hoje?
né? Eu posso fazer essa pergunta acrescentando o que é economia criativa, tudo que você viu desse lado, e mais ser gamer te ajuda a ser hoje uma CEO. As competências que você tem que ter para ser CEO é muito diferente de ser para ser gamer ou, enfim, né? Então... Eu acho que a principal é a questão de raciocínio lógico, assim. Eu falo muito porque eu jogava Pokémon. Quando você joga Pokémon, você vê que tem uns puzzles ali, uns quebra-cabeças, né? Então, eu preciso ir lá, tô anotando aqui, Pokémon, deixa eu anotar. Upload, tô anotando. Você tá falando, eu tô anotando depois, porque eu tenho que fazer a lição de casa, vou sair daqui com... Vai sair daqui jogando Pokémon. Não, eu sei o Pokémon, mas Pokémon pra mim era figurinha, né? Era outra coisa. Então, enfim, mas ótimo. Mas, basicamente, aí, por exemplo, no Pokémon, basicamente, se você sabe que o caminho tá bloqueado, qual outro caminho que você vai fazer? Como que você vai conseguir fazer esse caminho de forma mais assertiva? É muito louco, mas além de você aprender essa questão lógica, você vai criando o seu raciocínio para processos ali, né? Então, é realmente você entender. Eu preciso fazer X, Y, Z para ter cedilha resultado, assim. Eu acho que essa é uma das questões. Eu acho que a criatividade muito vai disso, porque, por exemplo, que eu jogava no jogo, gostava muito de bonequinho, né? Eu adoro colecionável, assim. E aí eu queria reproduzir o que tinha no jogo, tipo, fisicamente. Então, eu pegava as coisas, tipo, a caixa de fósforo talvez ia ser a montanha ali. Então, eu acho que ia se aplicando nisso. Acho que a minha diferença como CEO, eu acho que, para mim, é ótimo essa linha, é que, diferente de outras pessoas, eu não tive um background administrativo. Eu tive, primeiro, um background criativo, eu trabalhei na indústria criativa para entrar para administração, essa gestão de negócio. Então, acho que todo esse meu pensamento foi muito mais de como que eu resolvo soluções de maneira diferente do convencional. Eu acho que isso é algo que faz total diferença, assim, dentro da minha linha. Ok, tem uma história muito boa que eu acho que em relação a isso. Eu conheci 2 investidores há uns 5 meses atrás, mais ou menos. Normalmente o que a gente faria? Ver alguém que conhece esses investidores e conecta, e aí faz o pitch, ok. E os 2 eram de fora, né? Acho que só para ilustrar essa questão de fazer diferente. Eu falei, tá, mas como que eu faço eles ficarem comigo na cabeça, né? Porque não tem um track record que nem startups do Vale do Silício. Enfim, a gente brinca que se sacudir um saco no Vale do Silício, sai 5 pessoas que nem eu, né? É diferente. Então, eu falei, como... Não acredito. Não sai ninguém, não. Então, basicamente, eu falei, o que eu vou fazer para eles não esquecerem de mim? Estavam no Rio de Janeiro e falaram, alô, eles estão aqui, você quer conhecer eles? Eu falei, ok. Eu peguei um avião e eu falei, os caras estão ouvindo pitch a semana inteira. O que eles querem fazer para daqui 5 meses, quando eles esquecerem de todos os milhões de pitches que eles ouviram, eles lembrarem do Rio de Janeiro? Levei eles pro samba. Eu falei assim, vou levar eles pro samba. Levei eles para andar de mototáxi na Rocinha. Então, assim, eu acho que quando você pensa em economia criativa, quando você pensa em criatividade, quando você pensa em games, você tem que pensar em como ser diferente, como conseguir soluções diferentes. Porque no fim você quer ganhar o jogo, no fim você quer estar melhor ranqueado. É game, eu acho que é aprender a jogar o jogo, jogando videogame. Elo, e sobre chacoalhar e cair um monte igual você no Vale do Silício, queria saber sobre o mercado de tecnologia para mulheres. Como que você vê atualmente isso? Quanto evoluiu nos últimos anos? Qual que é o futuro que você vê? Legal. Eu gosto muito do que a gente está vivendo hoje, porque eu acho que a gente tem uma consciência maior, tanto do lado de homens que apoiam as iniciativas, quanto as próprias mulheres que se organizam para ter iniciativas. Então, por exemplo, o Homem Tech, que a gente estava falando, tem uma série de iniciativas, iniciativa aqui no Brasil, no Peru, Estados Unidos, enfim, são diferentes para conseguir ir promovendo, né, um ambiente melhor para as mulheres. E aí, quando a gente fala um ambiente melhor para as mulheres, é a gente entender que, por exemplo, hoje eu não quero filho, mas não quer dizer que outras mulheres não queiram ter filho. E aí, quando elas vão para entrevista de emprego, logo falam assim, mas e aí, você vai ter
filho, né, empreendedora, que tipo, senta na mesa com o investidor, mas e aí, o seu marido apoia isso? Então, eu acho que a gente tá num momento que é muito melhor do que há 25 anos atrás, quando eu era criança, ou até quando eu iniciei a minha carreira em 2012, mais ou menos, mas acho que a gente ainda tem um caminho legal para trilhar, mas eu sou muito esperançosa, eu gosto de ver o copo mais cheio do que vazio, então, para mim, cada vez mais vai ser melhor para mulheres, e eu quero estar pavimentando, quero estar ajudando isso, assim. Muito legal. Nessa linha, você... a gente está falando aqui que a gente é fruto do que a gente viveu, né? Das experiências, e você está falando, olha, eu me tornei porque eu era um gamer, era tal, enfim. Se você tivesse que mudar alguma coisa da sua criação, assim, então você falou, olha, poxa, e se eu pudesse ser diferente, né? Alguma coisa assim, o que seria? Se eu pudesse voltar, sei lá, 25 anos atrás, e pudesse chegar pro meu pai e pra minha mãe, eu falo assim, põe essa criança na terapia mais cedo, né? pra poder desenvolver inteligência emocional, porque eu acho que inteligência emocional... É muito bom isso aí que você está falando, eu acho muito legal. Não, é mesmo, porque... Mas continue. Pra mim, assim, inteligência emocional é algo que é muito difícil da gente desenvolver só. E você não aprende na escola. Não aprende na escola, não aprende em lugar nenhum. Então, assim, eu acho que... tem uns memes que rolam na internet que assim, se talvez eu tiver... Deus não me deu isso porque eu ia ser dono do mundo. Acho que é tipo isso de inteligência emocional. Eu acho que quando a gente tem inteligência emocional, a gente vai muito mais longe e muito mais rápido. Então, acho que seria a única coisa, assim, porque cada uma das coisas que aconteceu me moldou da forma que eu sou hoje, né? Então, ver minha mãe empreendedora, ver, enfim... todo o ambiente, mas eu acho que quando a gente se entende, a gente consegue trabalhar melhor com os gatilhos, conseguir lidar melhor com as pessoas. Então, talvez você não tá num dia legal, não é que você não gosta de mim. Então, eu ter a sensibilidade, a empatia de entender isso. E isso só com inteligência emocional. Então, acho que eu gostaria de ter feito terapia desde cedo. Isso é muito lindo, né? E então... não sei se esse não vale mais, né? Mas assim, e aí se você, mas eu tô falando brincando com tudo que você, o momento que você tá, Trex, se você conseguisse resolver um problema do mundo, né? E falar assim, olha, eu resolveria um problema do mundo. O que seria? Não sei, é meio complicado. Cara, eu acho que renda básica universal. Eu acho que se eu pudesse resolver um problema no mundo, se eu tivesse esse desejo, eu acho que seria renda básica universal. Porque eu acho que quando você não tem que pensar, e você falou do Gerando Falcões, né? Quando você não tem que pensar que você não sabe se você vai comer hoje à noite, você não sabe se vai ter tiro na sua rua, você não sabe se você vai ter um teto, enfim, não tem como você pensar em desenvolver as outras coisas básicas que a gente está falando, né? Raciocínio lógico, eu consegui ser uma pessoa mais produtiva para a comunidade, eu consegui auxiliar as outras pessoas. Acho que quando você tem as suas necessidades básicas preenchidas, você consegue ser uma pessoa melhor para a sociedade. Então, acho que se eu puder criar meu legado com a Trex, vai ser para ajudar as pessoas a terem mais acesso financeiro para elas conseguirem ser pessoas melhores para a sociedade. Isso que você... E aí minha pergunta era essa, se você acha que a Trex de alguma maneira vai ajudar esse desejo que você teria que você tem de solucionar esse problema do mundo. Eu acho que, com certeza, se eu conseguir impactar poucas pessoas, e poucas pessoas impactarem mais pessoas, e mais pessoas impactarem mais pessoas, eu acho que a gente vai conseguir fazer isso, assim. Eu acredito muito, acredito de verdade que todo mundo que tá com a Trex, desde as pessoas que trabalham, a advisor que a gente tem, a investidor, todo mundo acredita muito nesse propósito, que a gente conseguir transformar realmente acesso através dos games, assim. Então, tanto que eu brinco que o que a gente tá construindo não é só para gamer, mas é para desbancarizado também. Então, eu acredito muito. E você tem... E hoje, qual que é o seu maior... Você me pergunta isso, qual que é o seu maior medo e do que ele te protege? Eu acho que eu tenho medo de não conseguir fazer o que eu quero muito fazer. Tá. Porque é algo que
acho que quando você cresce com essa inspiração de, tipo, desde cedo, você saber muito o que você quer fazer, você tem um peso em cima de você, né? De, tipo, pô, você tem um peso de... No caso da minha família, e eu acho que eles eram muito pretensiosos em relação a isso, eles falavam, você é a pessoa mais inteligente da família, e não sei o quê. E aí, todo prêmio que eu ganho, você tá validando que você é a pessoa mais inteligente Não, da se você família. falar que você não é mais inteligente da família, eu vou ficar assustado com a família. Vou ficar assustado com a família é família. essa? Falo, que família é essa? Meu Deus do céu. Né, cara? Não, eu tenho pessoas muito inteligentes na família. Mas eu acho que, cara, não sei, é um medo que, tipo, protege de não errar, assim. Mas eu acho que errar é preciso, né? E aí eu erro tanto e eu falo assim, pô, acho que esse medo tá meio ruim, assim, precisa melhorar. Mas eu acho que eu tenho muito medo disso, de não concretizar tudo que eu acredito. De não ter tempo, talvez, para concretizar, enfim, o mundo aconteceu muitas coisas. Não sei, eu fiquei meio bolada com as queimadas esses dias. Eu falei, pô, será que a gente vai ter mais uns 5 anos de terra, assim, para eu poder resolver o problema da renda básica universal? Porque não tem como eu resolver problema de renda básica se a gente não ter mais um ano. Então, eu acho que, não sei... Eu tenho muitos medos, assim. É difícil, né, falar de medo. Você sai daqui com assunto pra terapia. Vou chegar semana que vem e falar assim, pô, e aí, do que eu tenho medo, Cíntia? Mas você sabe que... Não, eu perguntei do medo, mas quando você falou do falhar, né, de não conseguir o que... É que para mim é engraçado, porque para mim o gamer, uma das competências que você desenvolve justamente é aprender que não existe fracasso, né? Você simplesmente não é um fracasso, você não completou aquela missão ainda. Você vai tentar de novo, vai tentar de novo. Acho né? que essa que é uma pegada ruim, porque você tem vidas infinitas no game, né? Então, já que você tem vidas infinitas, por um lado é bom que você aprende que, tipo, ok, se não rolar, vamos de novo, se não rolar, vamos de novo. Não rolou, não, por que não tá indo? Mas, ao mesmo tempo, aí você para na vida real, você fala, pô, às vezes eu não tenho tanta chance. Às vezes é um tiro que você tem que dar e você dá o tiro e desenha o alvo depois. Então é mais complicado. Essa é boa. Né? Seria fácil, né? Dar um tiro, depois desenhar o alvo. Pô. Porque, enfim. E eu falo assim, ó, se você conseguisse fazer com que outras pessoas acreditassem em alguma coisa que você acredita, que você tem convicção da sua vida, né? O que seria? O que você queria? O que você aprendeu durante a sua trajetória? Que você fala, poxa, né, eu queria que todo mundo... Sabe quando você vai tá num lugar e você fala, queria que meus amigos estivessem aqui, vivendo esse momento, né? Então, é quase como se nesse momento da sua vida você fala, eu queria que outras pessoas, que meus amigos acreditassem nisso que eu acredito. Queria que eles despertassem. O que você gostaria que a sociedade, de alguma maneira, despertasse em algo que você já despertou e que você acredita? Acho que é meio altruísta, assim, mas queria que as pessoas entendessem que, tipo, todo mundo tem lado bom, assim. Eu acho que quando a gente entende que todo mundo, não sei, algo que mudou muito minha vida foi empatia, né? Empatia, eu acho que se eu pudesse, assim, enxerguem isso e enxergar a empatia. Porque quando a gente enxerga empatia, de novo, a gente entende que nem todo mundo quer derrubar a gente, que nem todo mundo quer passar a perna na gente, e se querem passar a perna na gente, beleza, vai, segue teu rumo, eu sigo o meu, mas aí não, cria-se um ciclo, você quer passar a perna em mim, enfim. Eu falo isso porque eu vejo isso muito no mercado, assim, eu vejo isso muito em negócio, e é algo que eu acho que as pessoas poderiam viver melhor em relação a isso, assim, tipo, tentar enxergar melhor o lado bom das pessoas. Eu não gosto dessa coisa meio carniceira, assim, de tipo, não, o mercado é uma grande selva e só vai sobreviver o mais forte, né? Eu acho que é algo que eu gostaria que as pessoas, não sei, vivessem mais. Eu acho que é isso. É lindo isso. Você estava falando um pouco desse... tem um termo em japonês que é o Ikigai, que é confluência entre o que você ama fazer, o que você faz bem, o que o mundo precisa e o mundo paga para, né? E para mim você, descrevendo e ao fazer essas perguntas e a maneira que está respondendo, para mim
você é um exemplo de uma pessoa que vive o Ikigai, né? Porque você amava jogar, não é isso? Aí, o que você faz bem? Pô, jogar e agora ajudar e as empresas, isso e aquilo, né? O que o mundo precisa? E aí você mesmo descreve, o que o mundo precisa é ter uma renda mínima, ter condições, fazer com que as pessoas tenham minimamente aquela condição de viver e tudo mais. E o que o mundo paga para? É através do blockchain que você está fazendo. Então, é muito, muito legal. Para mim, eu comecei apresentando você como se, né, todos os Under 30 MIT e prêmio aqui, prêmio ali, reconhecido na América Latina e tudo mais. E no decorrer da conversa eu estou olhando para você e falo assim, olha, para mim, sabe o que? Eu estou olhando e falo assim, você é um exemplo, e é difícil, muito difícil de se encontrar pessoas que vivem a sua essência, que conseguem representar o que é o Ikigai, que conseguiu viver na confluência entre o que faz bem e ama fazer, o mundo precisa, o mundo paga para. Né? Então, quando eu te apresentar e alguém me perguntar de você, eu vou falar, ó, é uma pessoa que vive o Ikigai de uma maneira intensa, né? É um exemplo. E eu acho que essas pessoas que conseguem viver nessa confluência, são as pessoas extraordinárias, são as pessoas que fazem o mundo, fazem diferença de verdade no mundo. E muitas vezes a gente se molda para estar em algum lugar, muitas vezes a gente não tem oportunidade de fazer o que a gente gosta e fazer o que a gente faz bem, ou essas duas coisas não se conversam, né? E no teu caso, eu acho que elas são assim, incríveis. Então, você está falando, eu anotei aqui, falei, puxa, isso aqui vai me inspirando, vai me provocando e tudo mais. Eu queria pedir para você dividir, geralmente, às vezes, não sei se você já fez ou não um bucket list, né? E não é um bucket list de fazer o caminho Santiago de Compostela, e não sei o que, visitar a Índia, não é isso, mas assim, é aquele bucket list que você fala, poxa, isso daqui é que eu desejaria, de maneira muito profunda, dentro desse conceito de Ikigai. É o seu bucket list, mas ao mesmo tempo ele pode ser algo que realmente provoque outras pessoas. Você consegue dividir com a gente 3 coisas, 3 itens do seu bucket list que você pudesse imaginar agora? Se você já fez, ótimo. Se você não fez, faça agora. Pensa agora, mas assim, eu estou muito curioso de saber o que faz parte do seu bucket list. Eu acho que a gente tem que trabalhar de graça pelo menos uma vez por ano. E aí, quando eu falo trabalhar de graça, sei lá, ou trabalhar para outras pessoas, quando eu falo de eu vou fazer alguma coisa, alguma ação social, enfim, ou, curti muito o que o Daniel tá falando, vou pedir pro Daniel para eu trabalhar uma semana lá de graça com ele, pra gente aprender. Eu acho que ter uma correlação de servir ali, né? Então, você consegue entender sobre servidão, acho que é um princípio que eu gosto muito de troca. Eu acho que esporte é um negócio que, pra mim, assim, se eu pudesse falar alguma coisa pra alguém, assim, e eu tô tentando viver isso hoje, né, sendo muito honesta, tentar praticar um esporte, eu acho que a gente precisa de disciplina com o nosso corpo, não dá pra gente querer construir algo grande se a gente não consegue construir nem a gente, então esporte é um negócio que eu acho que é imprescindível ali. E acho que tentar fazer um exercício, não, acho que indo nessa linha de empatia, é a gente sempre tentar fazer um exercício de se colocar na outra situação. Então, tipo, Saramago, né? Sair da ilha pra ver a ilha, assim. É um exercício que eu faço sempre, assim, tentar, tipo, olhar do outro lado. Se você falou que isso deu até deu sugestões de série pra gente, né? Sim, série, tal, enfim. E se lançasse uma série sobre a sua vida, né?
Qual seria o nome dessa série? Eu tô indo porque eu acho que minha vida ia ser tipo o Silicon Valley. Não sei se vocês já assistiram. Não, E a mas já vou galera- anotar. Eu vou sair, esse final de semana eu vou fazer 1000 coisas que você tá sugerindo. É um Vou jogar uns sítio- games que você sugeriu, vou fazer não sei o quê, enfim. É um sitcom muito bom, que é uma galera ali que só se ferra a série inteira, são os startupeiros. E aí eles só se ferram, mas tipo, eles continuam e eles vão crescendo. E aí eu acho que a coisa mais... É a coisa mais óbvia, assim, que a gente não consegue enxergar. Porque às vezes a gente acha que é um caminho linear, né? O sucesso, o crescimento. Então, tipo, pô, Elô tá aqui, ah, não, agora tá num carro legal. Ah, não, agora tá viajando e não sei o quê. E assim, aí eles saem da casinha, né? Aí da casinha eles vão pro primeiro escritório. Aí alguém quer roubar a tecnologia deles, mas eles não podem parar de desenvolver a tecnologia. Aí desenvolve, aí vai ter o primeiro investimento, aí o investidor morre. E aí é tipo, eu acho que a minha vida ia ser tipo isso, assim, ia ser tipo Uma um série. Silicon Valley, só que ia ser tipo um Latam Valley, mais ou menos assim. Mas é incrível, né? Porque eu falo, não existe fracasso. Exato. É algo que aconteceu diferente do que você planejou. Só tem um fracasso bem sucedido. Só é fracasso se você não aprendeu nada com ele. Sim. Só é fracasso se no próximo episódio você fizer o mesmo erro. Aí aquilo lá é fracasso. Você fracassou no episódio anterior. Ano passado eu tava na Coreia. A gente foi participar de uma competição lá. E aí foi um negócio muito ruim, porque a gente perdeu a competição na Coreia, né? E a gente perdeu por um erro bobo lá. E quando a gente saiu, vamos dar uma volta ali na parte mais histórica de Seul, tinha uma plaquinha assim, logo depois da gente perder. Sometimes you win, sometimes you learn, né? Porque não entende inglês, às vezes você ganha, às vezes você aprende, né? E aí foi engraçado que a gente saiu pra Singapura e em Singapura a gente ganhou. Com o que a gente tinha acabado de errar na Coreia e tinha acabado de aprender. Então é isso, realmente não existe fracasso, existe aprendizado e faz melhor da próxima vez. Essa frase é muito linda. É muito boa, Né? eu gosto dela. Essa frase é muito linda. E aí eu queria que você... infelizmente, a gente já está aqui, né? Eu estou aqui empolgado, eu fiz metade das perguntas que eu tinha que fazer sobre tecnologia, sobre o futuro do game, para onde a gente está indo, se vai para a realidade ampliada, a realidade... tinha mil coisas aqui para falar, mas eu queria encerrar e que você pegasse o gancho e enfim, dividisse aqui com quem está nos ouvindo, assistindo e tudo mais. Sendo uma gamer, uma líder e tudo mais, se você fosse um personagem de game e tivesse um superpoder, que superpoder seria esse? E que personagem seria? E o que você faria? E seria um game do quê? Né? Então, e com isso o que eu pediria para que você também deixasse uma mensagem aqui para quem se inspira em você, para as mulheres que se inspiram, para os meninos que se inspiram, para as pessoas que estão nas comunidades, para que como que elas podem entender o game, entender a tecnologia, para que seja uma esperança, né? Para que seja um lugar onde você possa integrar e realmente você aprender jogando, de alguma maneira desenvolver as suas competências nesse ambiente e que seja um ambiente que eu falo, eu queria que o game fosse um healing center, né? Quer dizer, um lugar para você se curar de algumas coisas essas como a baixa autoestima, coisas essas como você acreditar que a vida não vale a pena, coisas essas do sentido de você acreditar que você está restrito ao lugar onde você nasceu. Então, eu acredito que o game é esse lugar de você poder, de alguma maneira, trazer um pouco de colorido para a sua vida preto e branco. Sim. Entendeu? Quer dizer, e muitas pessoas nascem num ambiente que eu estou chamando preto e branco. Tem games que ajudam até a lidar com luto, né? Eu acho que é um negócio muito, muito interessante. Se eu pudesse ser um personagem, na verdade, eu acho que eu não criaria outro. Eu seria o Charizard, que é um Pokémon. Então, pra eu poder voar, eu adoro voar. Então, voar, soltar uns fogos, às vezes ficar na montanha dormindo, assim. Eu acho que eu seria um Charizard.
eu acho que para quem se inspira, né, enfim, na minha história e história de outras mulheres, acho que a gente tem que tentar e ser resiliente, né? Eu só fui aprender a importância de ser resiliente quando, enfim, comecei a viver meio que nem o rock, né? Você apanha e cai, e aí levanta. Aí você apanha e cai, e levanta. E aí acho que Acho que é muito isso. Como a gente consegue ser resiliente, como a gente consegue apanhar e levantar de novo, e como a gente consegue aprender a jogar o jogo. Então, às vezes, não basta a gente ficar batendo contra o sistema, a gente tem que criar o nosso próprio sistema ou ajudar o sistema, né? Eu acredito muito nisso. Bom, eu tô falando sério, eu adorei essa conversa. De verdade, assim, como eu disse, eu estava ansioso para que a gente estivesse aqui conversando com você. Saio daqui muito encantado com você, com o que está fazendo. Eu tenho agora, se antes você falou aqui, falei naquele momento meio brincando, eu tenho certeza que se chacoalhar a Vale do Silício não sai outras, Elô, porque não transcende a questão de simplesmente ser alguém bom em tecnologia, ou que tem uma referência diferenciada em tecnologia, né? Você, para mim, é uma referência de viver essencialmente o Ikigai, como eu descrevi aqui, e ao mesmo tempo com um lado humano, com um lado incrível. Eu falo, a tecnologia vai devolver a humanidade para o ser humano, né? Então, para mim, a tecnologia ela tem que ser esse lugar do despertar do que tem de mais humano no humano, que é a criatividade, que é a sensibilidade, que é a empatia, que é olhar no outro. Então, você tem todas essas habilidades que eu estou descrevendo, como você disse, a criatividade, a curiosidade, o olhar o outro, o querer fazer alguma coisa boa para o mundo. E você é um exemplo que foi formado assim, sendo uma gamer, né? Então, você é o exemplo assim mais nítido que eu possa ter de como o game pode formar alguém como você, totalmente diferenciada. Então, o que eu queria era agradecer demais, né, parabenizar você pela sua história até agora, que eu tenho certeza só está começando, e continue sempre assim, né, com essa sensibilidade, com esse olhar, com esse desejo de querer realmente mudar o mundo, vivendo essencialmente o Ikigai. Obrigado de coração. Obrigado de verdade. Eu fiquei muito feliz com o papo, acho que foi um papo muito legal de não ter que ficar falando de tecnologia. Enfim, eu acho que é isso. Se puder ter inspirado várias pessoas, que bom. Com certeza inspirou. Não, maravilhoso. Adorei. Obrigado de coração. Obrigada, Elô. Obrigado, Isa. Obrigado.